Bom dia a todos. Bom dia aos internautas que nos assistem. Eu falei que a Marisa é danada, porque o ponto assim, que eu acho que é central nessa palestra é a fé. E, de repente, ela começa essa música e aquilo já, né, já eleva o nosso pensamento, já eleva o nosso astral. Então, foi assim, não foi por acaso, né, foi muito bem escolhido. Hoje eu falarei, então, de Pedi e Obtereis, né, do capítulo 27, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que falar da prece, mas nós vamos começar com esse texto aqui de Mateus, porque eu acho que ele sintetiza bem, aqui tá bom? Ele sintetiza bem o como que a gente deve orar. Então, ele diz: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queiras, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Primeiro, que vós lhe peçais. Então, imagina só na nossa, né, simplicidade. Alguém conhece a gente mais do que o nosso Criador? Ele sabe das nossas necessidades. Então eu vou falar da parábola do fariseu e o publicano para a gente pegar aquela receita, né, que tinha ali em Mateus e trazer um pouquinho aqui para essa parábola, porque é para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Essa parábola vai nos dizer que existiam o fariseu e o publicano, que subiram ao templo para orar. E lá no templo, né, o fariseu, ele elevou seu olhar a Deus em pé, né, com aquela, todo digno, porque afinal o fariseu, ele é um homem religioso, né, é um homem super, né, conservador. E então ele se postou naquela postura de um fariseu e rezou e falou assim: eu agradeço, Senhor, porque não me fizeste ladrão, não me fizeste adúltero, não me fizesse um publicano. E ali do lado estava o publicano, que eram na época, né, os cobradores de impostos. Este, né, com até vergonha de olhar para os céus, abaixou seu olhar e falou: Senhor, tende misericórdia pelos meus pecados. Então, veja bem a postura do fariseu e do publicano perante a prece. Isso vem nos dizer, e assim, e essa parábola termina dessa maneira: eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E nós vamos fazer, então, para nós compreendermos ainda mais a fundo essa receitinha. O que eles quiseram dizer com isso, com esta parábola, o que Jesus quis dizer? Vocês já perceberam quando nós rezamos, às vezes nós estamos em silêncio, mas a nossa mente não está em silêncio. Se nós estamos aqui, eu estou vendo vocês todos quietinhos, né, com aqueles olhares prestando atenção, mas o nosso pensamento, ele é um tumulto. O nosso pensamento, ele é cheio de ideias, ele é cheio de observações. Vocês devem estar pensando, lá em casa, aqui, eu não sei o quê. Por menos que a gente queira, esses pensamentos vêm à nossa mente. Quando eles falam quando Mateus fala, fecha, vai para o seu aposento e fecha a porta, nada mais é do que a nossa mente. O nosso aposento não é esse corpo material que nos foi dado. Então, nós podemos orar uma prece e assim, no meio de uma multidão, mas essa conexão, se ela for silenciosa, ela será diferente. Nós temos que acalmar a nossa mente e o nosso coração.
Outra receitinha. Adianta nós rezarmos indefinidamente várias orações, quase no automatismo. Se não tiver qualidade, se não tiver sinceridade nas nossas palavras, essa prece também já perderá um pouco o valor. E as pessoas, não é? Eu admiro muito aquelas pessoas que têm aquela facilidade de fazer orações belíssimas, usando palavras que depois eu vou no dicionário, que eu achei linda. E eu falo assim, gente, que fantástico isso. Mas esse dom foi dado a algumas pessoas, né? Não, é merecimento delas. Eu falo, gente, que coisa fantástica, não é? Aquilo nos enche o coração e os ouvidos. Porém, quando nós oramos com sentimento, nós não precisamos falar belas palavras, né? Aquelas palavras ricas, de vocabulário rico. Eu sei quando eu comecei aqui no centro, e eu estava no ciclo de estudos, e a professora falava assim, a facilitadora, gente, quem quer orar? Alguém quer orar? Eu já baixava a cabeça, já queria cavar um buraco, pelo amor de Deus, não olha para mim, não olha para mim, não olha para mim, porque eu falava assim, eu não estou preparada. Eu não pensei em nada em casa, porque eu achava assim, que eu tinha que vir com uma coisa assim pensada, estudada, palavras bonitas, né? E aquilo vai te desmotivando. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês. A oração vem do coração. Não precisa utilizar as palavras, né, ricas e vocabulário, que é fantástico. Mas a gente, pela simplicidade, a simplicidade, ela passa o amor. Quando ele diz, né, aquele que se exalta será humilhado, veja bem, Deus nos conhece profundamente. Ele sabe das nossas qualidades, ele sabe dos nossos, não vou falar defeitos, das nossas inabilidades. Então, ao rezar, a gente não precisa enaltecer o que nós temos de bom. Nós temos que reconhecer aquilo que nós não temos de bom. Não é? Então, quando você tira as suas sombras, quando você reconhece aquilo que você não tem de bom, é a porta que se abre para receber aquele pedido. Porque você está sendo humilde. Você sabe das coisas que faltam em você, das inabilidades que você tem. E outra coisa, como que você vai falar assim, Deus me perdoe, se você não perdoa o seu irmão? Deus tenha misericórdia de mim, se você não é misericordioso. Então, tudo aquilo que nós pedimos tem que estar já em nossa consciência, tem que estar já em nosso pensamento. E é isso aqui que Marcos vai nos trazer. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não há de perdoar vossos pecados. Então, ao orar, vamos enxergar em nós aquilo que estamos pedindo. Para primeiro fazer a pessoa que está ao nosso lado, e aí só então termos moralmente condições de pedir ao Pai. Mas daí, gente, olha só que interessante. Mas a prece, ela tem um pré-requisito básico. Existe uma coisa que é central, que é básica para quem deseja fazer a prece. E o que é essa coisa? A fé. Então, nós precisamos ter fé. As leis divinas, né, como nós conhecemos, né, que dividem em leis físicas e leis morais, nós vamos falar das leis físicas, que regem aqui a nossa natureza. Por exemplo, a gravidade. Eu estou aqui, vocês estão sentadinhos, graças à gravidade. Ninguém está aí flutuando, né? Isso é uma lei da física. Nós sabemos disso? Nós sabemos. Além disso, nós sentimos, não é? A gente não precisa pensar para ficar sentado na cadeira ou ficar aqui em pé. Nós sentimos a gravidade. Então, a fé, ela deve ser posta da mesma maneira. A fé, ela tem que ser sentida.
A fé sentida é saber que Deus me ama e que Ele quer o melhor para mim, que Ele confia nas minhas capacidades de melhoramento. Então, essa fé, quando você faz uma prece, ela é imprescindível. Porque quando nós tivermos essa fé, essa nossa conexão, ela é muito mais pura, ela flui muito melhor. Eu estou lembrando aqui da Patrícia, que nós estávamos conversando, a esposa do Eduardo Ancelotti, e ela me contou uma historinha assim, muito interessante. Existia uma comunidade, né, que estavam numa seca muito grande. Gente, eu estou cheia de historinha hoje, não, desculpa. E eles estavam cheios, uma comunidade que estava assim, passando por uma seca assim, terrível. E daí chegou o religioso, né, daquela comunidade e falou assim: olha, nós precisamos nos reunir e vamos fazer muitas orações, e vamos fazer cultos, e vamos pegar aquilo, e vamos fazer, né, de tudo para que Deus nos envie chuva. E até que chegou o dia, né, para se juntar, se reunir e fazer as orações, e apenas uma pessoa de centenas levou um guarda-chuva. Ou seja, essa pessoa era a única que sentiu pela fé, confiou na oração dela. Não é? Quantas vezes nós fazemos isso? Então, olha só, a gente chega lá, aprendemos como fazer a prece. Daí, a gente fica o quê? Esperando, não é? E aí, Deus, né? Como chegará essa resposta até mim? Mas, de repente, a gente faz a prece, o tempo vai passando, e a gente percebe assim: puxa, Deus não me respondeu. Acho que Deus não ouviu a minha prece. Será que Ele não ouviu, gente? Será mesmo que Deus que nos conhece, Deus que é a inteligência suprema, Ele não nos ouviu? Ele nos ignorou? Então, eu dou uma dica para vocês, que eu comecei a fazer isso. Vou ver se eu começo a fazer a partir de hoje. A gente sempre fala assim, né? Aquela dieta a partir de segunda, a partir de hoje. Vamos pegar a nossa antena parabólica e ampliar a nossa percepção. Sabe por quê? Porque Deus fala conosco através de pessoas e através de acontecimentos que nós ignoramos. Que nós tapamos, sabe o macaquinho? Tapou o olho, o ouvido, a boca. A gente fica assim. Então, nós ficamos aguardando aqueles milagres, né? Aquele pedido, vem aquela coisa assim, com um laço. Não é assim. Deus nos fala, responde às nossas preces por diversas formas. Então, o que nós temos que fazer, simplesmente, é isso. É nos conectar. Então, olha só. Vocês acham que quando passa um amigo pela nossa vida, nós estamos passando por uma dificuldade, nós temos uma questão, já fizemos nossa prece, e esse amigo nos fala uma coisa proveitosa, vocês não acham que foi através dele que Deus se manifestou? Não foi? Quando a gente vem aqui no centro e encontra essa nossa família universal, não é uma resposta de Deus para nós? Então, veja bem, às vezes, nós passamos também por acontecimentos, não é? Então, eu lembrei de um caso de um homem, também é quase uma parábola, mas uma parábola da vida moderna. E esse homem, ele chegou para Deus, fez uma prece e falou assim: eu queria parar de fumar. Mas já aproveitando, né, que vou aproveitar que a gente nunca está bom, né? Um pedidinho só não está bom para a gente. Olha, eu gostaria também, Deus, de aproveitar aqui a prece e de pedir uma promoção. Que meu saláriozinho tá fraquinho, né? Então, assim, duas coisas, hein? Eu quero parar de fumar e eu quero essa promoção na empresa. E o tempo passou, e o tempo passou, e o tempo passou. E, de repente, ele foi chamado na diretoria e o CEO dele falou assim: olha, amigo, é o seguinte, pelas suas capacidades aqui do cargo que nós queremos, nós vamos ficar com o João, nesse cargo de promotor.
Mas, e também o seu lugar também agora não vai, ele vai ser substituído. Mas nós temos uma oportunidade fantástica na nossa unidade lá na Finlândia. Esse homem voltou para casa revoltado, pegou e falou assim para a esposa: não é possível, porque como é que pode? Deus, ele não me respondeu. Eu, além de estar fumando, e fumando feito um louco, né? Olha aqui, assim, daí ele ficou mais ansioso e fumava mais. Daí falou assim: além de estar fumando feito um desesperado, ainda vão me mandar lá para a Finlândia. Ah, tenha santa paciência. E ele se revoltou com Deus. Então, ele não poderia perder aquela oportunidade, né? Então, ele falou assim: bom, vou encarar a Finlândia. Maravilha, vamos lá. Chegou na Finlândia, nesse edifício, ele descobriu que era uma empresa tolerância zero ao tabagismo. Olha aqui, filhinho, aqui ninguém fuma, não. Quer fumar? Você vai descer 10 andares, vai ficar lá fora, naquele frio. Ainda vai ser descontado pelas horas que ficar lá embaixo. Olha só. Deus não respondeu? Super atendido. Detalhe, muito provavelmente esse homem ainda ia receber a promoção na Finlândia. Por que não? Não é? Lá era o lugar que ele deveria estar. Então, Emmanuel tem um texto que chama Oração e Atenção, que é simplesmente um bálsamo para a gente. E Emmanuel diz: qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo da erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, conta com milhões de mensageiros que ele, né, Deus, conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede, atenção, ora e pede. Em seguida, preste atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou avisos que solicitastes. Lembra que eu falei da anteninha? Ora e presta atenção. Eu falei do amigo que nos dá uns conselhos, que nos ajuda, que nos dá as mãos. Vocês já pensaram nos nossos desafetos? Gente, o amigo fala aquilo que a gente gosta de ouvir. Os nossos desafetos falam aquilo que a gente precisa ouvir. Não é Deus nos dando uma lição também, através até dos nossos desafetos, eles utilizam, olha lá, ela precisa escutar isso. Não é? O que Deus concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Basta a gente fazer uma prece e ficar braços cruzados, né? Ah, vou esperar cair do céu. Não. A nossa prece está sempre ligada a uma atitude, a uma ação. Se eu não gosto do meu emprego, então eu vou estudar, eu vou ter uma outra especialização, eu vou ter outro aprendizado que me leve para um outro emprego, que esse não me satisfaz. Então, é tudo através do nosso esforço, não basta pedir, não é? A gente precisa também colaborar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Lá vai Robertinha com as historinhas. Então, olha só. Essa aqui, gente, ela tem até uma animação, que coisa mais linda. Tobias no deserto. Tobias, ele estava no deserto, e daí ele se pôs de joelhos e começou a pedir a Deus: Senhor, me envia um anjo. Me envia um anjo para me tirar dessa situação. Rezou uma vez, rezou duas, e de repente nada acontecia. Somos nós, né, esperando aquele milagre, aquela coisa sobrenatural. E Deus é tão natural, né? Deus é a simplicidade do amor. E daí ele pegou e levantou, daí ele pegou e teve uma intuição. Uma intuição, falou: sabe de uma coisa? Minha perna já está doendo, já estou com essa areinha aqui, não aguento mais. Eu vou me levantar
vou caminhar e vou ver o que tem ali depois daquela duna. É a ação. Ele foi, quando ele olhou lá de cima, ele viu um pequeno fio de água. Mas esse fio de água, gente, o que, que é? É um rio em potencial. Aquele pequeno fio é um rio potencial. Quando nós saímos do nosso comodismo e a gente enxerga uma micro coisa que já nos dá esperança, isso é uma abertura para um grande rio. Isso é uma abertura para uma coisa muito maior, que neste momento a nossa visão está assim, ó. Então, aquilo, vamos abrir a nossa visão. E ele falou, graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. E Chico vai nos dizer, nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não depende apenas dos esforços dos benfeitores espirituais. Exige mudança da atitude do próprio indivíduo. Daí que vem a dorzinha, né? Opa, mas agora é comigo? Eu tenho que mudar? Ah, meu Deus, agora estava tão bom, né? Mas agora eu vou ter que fazer esse esforço, eu vou ter que fazer essa reforma íntima. É, sim. Né? Nós temos tem que partir da gente esse esforço. Vocês se lembram que a gente falou assim, daquelas preces, né, que a gente acha que Deus não ouviu. Então a gente fala assim, ai, Deus não me escutou, e está muito atarefado. E quando Deus, a gente acha, né, nós achamos na nossa simplicidade, na nossa ignorancinha, ai, Deus me negou. Deus me negou aquilo que eu pedi. Eu pedi com tanto afinco, eu rezei tanto, mas Deus foi lá e fechou as portas. É difícil. A gente chega a desconfiar de um pai como este, não é? Então, a gente já tem dificuldade de aceitar, de achar, né? Falar assim, puxa vida, Deus não me respondeu, já era uma dificuldade. Agora imagina a dificuldade que nós temos em receber um não. É imensa. Um pai que tem um filho, ele não é obrigado a falar não muitas vezes, pelo bem desse filho. Inúmeras vezes, não é? A gente vê crianças aí que depois viram adolescentes problemáticos, porque nunca receberam um não. Isso faz parte da vida, faz parte da nossa educação. E olha só a gente ali. Então, a gente está sentadinho assim, a gente pediu esse carro aí, né? Olha, Deus, eu quero esse carango, como fala Caio. Eu quero esse carango aí poderoso, com tudo que eu tenho direito, com todos os botões, com tudo. Foi isso que eu pedi para Deus. Mas nós somos essa criancinha aí, ó. Nós somos essa criancinha sem habilidade, sem drive license, para pegar aquilo e dirigir. Nós vamos. E nem tamanho para enxergar. Olha só o prejuízo que a gente pode causar. Não é um prejuízo apenas para nós. A gente vai prejudicar vários. Essa criancinha aqui no volante, que somos nós, a gente vai bater, vai atropelar. A gente vai se complicar de uma forma absurda. Então, lhes dizem, seria ilógico concluir-se desta máxima. Aquilo que pedirdes, pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. E injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Vocês se lembram? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Vocês acham que Deus, né? A gente costuma humanizar Deus. Ele tem boca, tem olho, não sei o quê. Gente, Deus, ele é uma
A gente não consegue definir Deus, é uma energia, é uma inteligência suprema. Então, vocês acham que eles iam dar um carro, ele ia dar essas ferramentas para nós, nessa encarnação ou em qualquer outra? Não. Nós estamos enxergando o nosso momento agora. Olha, a vida está difícil, financeiramente, no casamento. Então, a gente está enxergando a Roberta, personagem nessa encarnação. A Beth, personagem nessa encarnação. Mas Deus está nos enxergando como espírito imortais. Então, essa encarnação é um pedacinho assim, ó, deste todo. Então, ele pensa assim, eu vou dar um carro desse, que ele vai ficar feliz 2 meses, e depois vai chorar dezenas de encarnações. Daí vem a continha. Ou eu vou simplesmente negar agora, neste momento. Ele vai chorar 2 meses, ele vai ficar revoltado comigo. Mas ele vai ter um benefício em dezenas de encarnações. Quando nós colocamos isso na nossa mente, de que nós estamos vivendo apenas um período muito ínfimo das nossas encarnações, a gente interioriza a grandeza do divino, como ele é misericordioso conosco. Então aí está, né? A vitória de um bem recebido e depois tantas encarnações para reajustar aquilo. E Haroldo fala uma coisa muito interessante, que oração é educação do nosso desejo. É saber querer algo para o nosso espírito imortal. Quando a gente começa a querer algo... Porque oração, gente, sem brincadeira, é prática. A gente vai se conectando, é prática. A gente vai afinando essa sintonia com Deus. E nessa prática, a gente tem que se educar. Então, a gente fala assim, ao invés de pedir algo, a gente fala, me dê resignação para passar por isso. E não simplesmente, eu quero isso porque tem que ser, que nem crianças birrentas, bater o pé, se não for assim, não quero. Mas auxílio, intuição, para passar por aqueles momentos que não foram do jeito que a gente imaginou. Então, gente, a ação da prece, ela tem muito, muito, muito poder. A gente já vê aqui na casa, né? Os trabalhos, né, dos grupos de orações, os trabalhos de oração à distância. E como isso acontece? Como isso se sucede? Para entendermos o que ocorre quando oramos, precisamos compreender que estamos mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço. Todos os seres encarnados e desencarnados. Nós todos fazemos parte deste fluido universal. Todos nós estamos mergulhados nisso. E a doutrina espírita nos ensina que a prece é justamente o encaminhamento fluídico do nosso pensamento por meio de nossa vontade, alimentada e reforçada pelos anseios sinceros. Lembra quando eu falei, né? O pensamento tem poder. A vontade tem poder. E os anseios sinceros. Se aquilo não está em mim, como é que eu vou pedir para Deus se eu não tenho aquilo em mim? E a gente fica buscando, não é, esses poderes assim, quase mágicos e especiais de Jesus. A gente abre o Evangelho quando a gente vê as curas de Jesus, quando a gente vê aquelas passagens lindas, né, da intercessão de Jesus, da capacidade que ele tem, que não falo tinha, ele tem de cura. A gente fala assim, bom, mas é Jesus. Jesus é Jesus. Eu sou um simples mortal. Nós somos grandes imortais, não simples mortais. Então, veja bem, a gente abre ali e fica terceirizando isso. Só que, gente, a boa notícia é a seguinte. A gente tem
nós somos dotados de capacidades que podem nos fazer isso. Nós fomos dotados desses potenciais que nos foram dados por Deus. Nós apenas não desenvolvemos. Vocês dizem, né, que a gente desenvolveu apenas 5% dessas nossas potencialidades. Essas potencialidades, essas faculdades, nos foram dadas. Elas estão em nós. E isso não sou eu que estou dizendo. Está no livro dos Espíritos. Então, nós temos isso. Nós temos essa capacidade dentro de nós. Mas nós sempre vamos achar, não, isso não é para mim. Não, isso eu não tenho essa capacidade. Nós temos. Lembra-se da prática, da educação? Basta a gente praticar. Quando a gente entra ali na sala do passe, eu vou até falar, né, para todos os passistas, é a prática. A gente vê passistas começando agora, né, estagiários, que começaram inseguros, que começaram, mas né, é assim mesmo? É assim mesmo, é a sinceridade e a prática te leva ao aperfeiçoamento. A prática te leva a fazer um melhor trabalho, um trabalho mais consistente. E prova, né, dessas coisas espetaculares, né, que a oração faz. Como eu falei para vocês, a gente vê aqui na casa, a gente vê no trabalho de fluidoterapia, que é fantástico. A gente vai entender que é uma coisa muito recente isso, assim, cientificamente. Porque o que acontece agora? A ciência está chegando finalmente a essa conclusão do poder da oração, do poder da fé no tratamento das pessoas. Isso está cada vez mais sintonizado. Que não basta apenas a cura do físico, é preciso a cura do físico, do mental e do espiritual. E esse médico, ele é muito famoso, ficou muito famoso, porque em 1988, em São Francisco, ele foi o pioneiro nessa pesquisa. Então, ele tinha pacientes, né, cardíacos, e ele pegou e falou assim, eu vou dividir esses pacientes em 2 grupos, que têm assim, né, os problemas bem similares, e para um grupo eu vou indicar oração. Então, eu vou pegar um grupo de pessoas de diversas religiões, vou mostrar a foto, dizer o nome daquele paciente, e este grupo de oração vai fazer, durante um certo período, orações em prol daquele paciente, daquele enfermo. No final daquela pesquisa, 85%, e detalhe, nem os médicos, enfermeiros e nem os pacientes sabiam que sabiam do projeto, né? Era uma coisa muito sigilosa. E 85% desses pacientes receberam significativa melhora no quadro cardíaco. Imagina isso. Então, aquilo, sem a consciência do paciente, ele já teve todo esse benefício. Imagina quando nós temos consciência que estamos recebendo isso. Porque a nossa intenção, quando nós oramos à distância, a intenção é a melhor que nós podemos. Mas quando essa oração, esse facho de luz, desse facho de amor, recebe um coração, encontra um coração receptivo, isso ainda é mais potente, né? A gente potencializa essa cura. De vez em quando some aqui. Os nossos sentimentos e pensamentos constituem, no fundo, cargas de energia eletromagnéticas, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Emmanuel. Da mesma maneira que nós fazemos
temos pensamentos bons, que chegam nas pessoas. Aqueles nossos pensamentos que não são tão saudáveis, também chegam nas pessoas. Agora, essas pessoas que estão lá para receber isso, se elas estiverem num campo mental saudável, equilibrado, isso não vai alcançá-las, não é verdade? Isso não vai atingi-las. Para quem que volta aquilo? Para quem enviou, não é? Então, é aquilo de estarmos atentos, né? Porque esta força poderosa, ela é para o bem e para uma coisa que não é tão boa. Nós falamos dos encarnados, né? Como fazer uma prece, como nós devemos entender as respostas de Deus, como, né, abrir o nosso campo para perceber os pequenos sinais, os grandes sinais, que às vezes o Deus só falta dar uma rasteira na gente, né? Fala assim, por favor, né, para. E quanto aos desencarnados, gente? Vocês acham que é diferente? Vocês já perceberam que quando alguém desencarna, a gente, claro, tem aquele período de dor, de sofrimento, a gente reza nas primeiras semanas, mas depois a gente para de rezar. O ser humano é difícil. Quando a gente lembra de rezar quando a gente pensa assim, estou falando por mim, tá, gente? Ai, mãe, você que está aí no céu, me ajuda nisso, mãe. Você já desencarnou, agora me ajuda nisso. Aquela... Gente, a gente pega a pessoa que saiu daqui e a gente fala assim, nós somos tão impossíveis que a gente coloca a pessoa lá para falar assim, ela vai interceder por mim, beleza, vai fazer meu network lá. Gente, não é? A gente não está rezando para aquela pessoa estar equilibrada, receber o nosso amor. É sempre assim, desencarnou, mas agora tem um papel lá. A coitada já trabalhava aqui, já te criou, já te aguentou, chegar lá e tem que interceder por você. Não é? Então, eles falam assim, a prece é útil aos espíritos sofredores? Lógico, sempre. Além disso, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, e incute-lhe o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhe do mal o pensamento. É nesse sentido que a prece pode não só aliviar, como abreviar seus sofrimentos. A gente vai começar a rezar um pouco mais por eles, não é? Porque, veja bem, aqueles nossos parentes, aqueles nossos entes queridos que desencarnaram, não quer dizer que eles estejam totalmente equilibrados no nosso lar, lá trabalhando. Eles podem estar numa zona umbralina, porque a gente conheceu apenas nessa encarnação. Mas a gente não sabe aonde os pensamentos, aonde as outras reencarnações, em que lugar eles os colocaram, os próprios pensamentos, onde eles se colocaram, na verdade, não é? Então, veja bem, se a pessoa tiver que passar por alguma prova, aonde quer que ela esteja, ela vai passar. Mas quando a gente faz uma prece ao desencarnado, nós estamos dando ânimo, nós estamos dando forças e sabedoria para passar para aquela prova da melhor maneira que ele puder. Isso não é um gesto de amor? É um gesto de imenso amor. E não aquele trabalho, vou colocar minha mãezinha lá, porque agora vai ficar beleza, né? Ela vai interceder por mim. E daí eu me lembrei da prece refratada. Vocês se lembram quando eu disse assim, nenhuma prece ficará sem ser atendida, sem resposta, nenhuma. Então nós vemos aqui, né, no mundo dos nossos encarnados, nós já vimos desencarnados. E o que é essa prece refratada? E daí o livro, Entre a Terra e o Céu, né, ele nos traz que Evelina, que era uma jovenzinha, ela estava passando por uma dificuldade grande na casa dela. E ela, então, tinha a madrasta, ela tinha o pai, ela estava numa situação complicada. E ela pegou e elevou seus pensamentos, fez uma prece à mãe. Lembra que eu falei, olha, vou fazer uma prece para minha mãe lá. E ela lembrou da mãezinha dela, fazer uma prece para minha mãe. Só que a mãe não estava em condições
de ajudá-la naquele momento. Aquela mãe sentia muito ciúmes da madrasta dela, né, que agora estava na casa. E aquele sentimento de ciúmes e de não gostar de ter sido substituída a colocou, né, um campo mental que não era muito saudável. Então, ela não tinha condições de ajudar a Evelina naquele momento. Mas essa prece ficou sem resposta em absoluto. Isso que é a prece refratada. Então, como diz aqui, que é a coisa mais linda. Evelina recorre aos espíritos maternos que não se encontram em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de Evelina vara os círculos inferiores e procura o apoio que não lhe faltará. Não nos faltará o apoio. Daí vem essa imagem linda, não é? Ai, até me emociona aqui com a carinha dela. Então, veja bem. Isso aqui de uma palestra de Haroldo, peço permissão a ele, que ele contou esse caso, e eu achei assim muito legal, muito interessante. E ele disse que Madre Teresa, ela estava ali, quietinha no cantinho dela, fazendo a oração. E, de repente, né, chegou um jornalista europeu e ficou aguardando, né, falando, não vou desrespeitar, vou deixar a Madre Teresa terminar suas orações. Quando ela terminou, esse jornalista europeu chegou para ela e falou assim, olha, Madre, todo curioso, né, a curiosidade que nós temos. O que você fala para Deus? E ela fala assim, filho, eu não falo, eu só escuto. E daí o jornalista fala assim, puxa, nossa, mas que coisa, né? Temos que ser assim. E o que Deus fala para a senhora? Filho, Deus não fala nada, Ele só me escuta. Vocês perceberam a conexão? Não é? Porque a gente humaniza, como eu falei, a gente humaniza, Deus tem que ter boca, garganta, falar. Não. E nessa conexão, olha o amor, né, a caridade que ela teve a competência, né, de fazer por nós. Então, nós chegamos ao término. Eu gostaria que vocês refletissem sobre o que foi falado, que vocês aperfeiçoassem a prece na prática, na conexão e sentindo realmente a fé. Né? Não aquela fé que a gente... mas eu acredito. O acreditar, gente, não basta. Porque se vem uma informação que faz assim, desabona aquilo, a gente para de acreditar. Então é preciso sentir a fé. Muita paz a todos.